Amém, irmãos? Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vou falar um pouco do meu testemunho aqui, irmãos. Que não seja um testemunho, vocês têm que ter paciência comigo, que uma hora eu chego lá. Nem sempre a gente começa bem, irmãos. A gente sabe que o final das coisas sempre vai ser bom, né? E o salmo da minha vida, irmãos, é o Salmo 34, versículo 19 e 20. Queria que os irmãos abrissem. Foi o salmo da minha conversão. Aleluia. E eu vou explicar o porquê. Eu te convido a você abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 34. Aleluia. Aleluia. Versículo 19 diz assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas as aflições. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. Louvado seja Deus. Porque esse salmo é o salmo da minha vida, irmãos. Aprove o Senhor estar aqui hoje vivo pelos livramentos que o Senhor me dera. Eu sou fruto de um grande livramento do Senhor. Nem sempre eu servi a Deus, irmãos. Lá atrás, no velho homem, eu tocava em bandas, tocava em carnaval, fiz parte de algumas bandas conhecidas. Os irmãos já devem ter ouvido falar do Kaoma, da Mambolada, Pachanca. E a última que eu participei, quando estava no mundo, se chamava Levada Louca. Era uma levada louca mesmo, que eu entrei numa levada louca de cabeça e tudo, irmãos. Nessa vida, irmãos, sem conhecer o Senhor Jesus, vivia uma vida frenética. Era prostituto, em cada lugar que a gente fazia show, era uma mulher diferente que a gente dormia. Em cada lugar que a gente visitava, irmãos, a gente experimentava de coisas abomináveis ao Senhor, né? Era uma promiscuidade dentro das viagens dos ônibus, irmãos. Havia pessoas que se relacionavam, homens com homens, mulheres com mulheres, dentro das viagens dos ônibus. Uma promiscuidade, um ambiente que eu conheci as drogas. Eu experimentei algumas drogas, eu não cheguei a experimentar o crack, mas o resto daí para trás eu experimentei, irmãos, porque eu vivia numa vida frenética, movido pelo frenesi, né, pelos aplausos, pelos holofotes do mundo, pelos elogios, né? Nós gostávamos muito de ser elogiados. Às vezes eu pegava o dinheiro do cachê, eu gastava num dia, na mesma noite, com drogas. Às vezes para comprar uma roupa para ficar bonito na imagem, né? Mas não cultivava, né, as coisas espirituais. E um dia, irmão, a conta cai, né, na nossa vida, né? E um dia o Senhor, Ele aprove a Deus que, numa circunstância, numa viagem, saindo daqui para Santa Maria da Vitória, iríamos fazer um show ali com a banda, abrir o show da banda El Chan, que essa mesma banda que eu tocava é do mesmo dono do El Chan. E nós estávamos ali a caminho dessa cidade de Brasília, e como passamos ali por Santa Maria da Vitória, de madrugada, né, o ônibus que estávamos viajando vinha numa velocidade muito alta, irmãos. E aí, o que aconteceu? Esse ônibus virou na estrada. Esse ônibus virou, irmãos, e assim, ó, antes de acontecer aquilo tudo, eu já estava vindo para a igreja, minha mãe já estava orando por mim, né? Eu estava frequentando, mas ainda não tinha o discernimento, não tinha ainda uma prática de fé. Eu estava vivendo assim, ó, servindo a dois senhores. Vinha para a igreja, mas ao mesmo tempo ia para as baladas, tocava, né?
E muitas vezes eu tinha aquilo ali como minha fonte de renda, a fonte de renda da minha família. Mas naquele dia a minha mãe orava por mim, irmão, de madrugada, e o ônibus virou na estrada. E minutos antes disso acontecer, apareceu um anjo para mim, irmãos. Um anjo muito lindo, alto, com a luz muito forte, irmãos. E naquele momento ali, eu parei tudo, não dormi mais. Era de madrugada isso. E eu lembro que eu viajava com um monte de instrumento, de caixa, de ferro. Muito perigoso aquilo ali. E eu fiquei preparado. Eu estava deitado, eu fiquei sentado. Me preparei, porque o Senhor estava me alertando que ia acontecer alguma coisa naquele ônibus. E ali foi o seguinte, irmãos. Aquele ônibus virou, né? E eu vi as pessoas parecendo bonecos, sabe? De pano, girando assim dentro do carro, irmãos. A menina que estava na minha frente, que era back vocal, ia fazer o primeiro show dela na banda. Ela faleceu. Ela teve fraturas múltiplas. Quando o ônibus virou, pedregulhos entravam no ônibus. E aquelas pedras batiam nos nossos ossos. Quando o ônibus parou de virar, irmãos, o irmão que estava do meu lado, o baixista que estava do meu lado, ele estava com a perna toda enterrada. Eu via a gente com a cravícula quebrada, o pescoço todo torto, irmãos, a cabeça sangrando. Tinha gente com as vísceras para o lado de fora. E, irmãos, essa palavra do Senhor se cumpriu na minha vida, porque nenhum dos meus ossos se quebraram. Eu estava perfeito, irmão, não tinha um arranhão. O máximo que eu tive foi algumas escoriações, mas eu pude ali estar perfeito para poder ajudar os outros ali. E eu consegui cavar naquele desespero de madrugada, desenterrando a terra do meu irmão, do baixista, meu amigo, e ajudando as outras pessoas a socorrerem, né? Porque demorou muito para chegar o socorro. De madrugada, vocês imaginam aí, no interior não tinha médico suficiente. Essa colega veio a falecer. E nesse mesmo dia, antes dela falecer, a gente estava conversando sobre Jesus. Estava ouvindo até aquela música Getsemane, do Leonardo Gonçalves. A gente estava falando de Jesus, como era bom, né, fazer a obra do Senhor, como era bom servir ao Senhor. E a gente percebia como era diferente estar naquele lugar, num ambiente promíscuo, e um ambiente que é santo, né, que é agradável. E a gente estava começando a falar sobre isso, e ela estava se interessando pelas coisas de Deus. E aí, irmão, quando eu cheguei em casa, a gente passou uma madrugada lá. Quando foi no outro dia, por volta no final da tarde, veio um avião fretado e trouxe a gente para cá. Nós viemos, né, vamos fazer todos os exames, né, e voltamos para casa. Eu só estava apenas com aquelas escoriações. E quando eu cheguei em casa, irmãos, que eu abri a palavra do Senhor, irmãos, caiu exatamente nesse salmo. Deus estava confirmando que era um livramento do Senhor. E aí eu entendi, irmão, que esses dons e talentos que o Senhor me dera, que o Senhor derramara sobre a minha vida, não era para eu servir a outros deuses, não era para eu ficar no mundão, não era para eu ficar na vida promíscua que eu vivia. Era para eu devolver isso para Deus. Era para fazer a obra do Senhor, para servir ao Senhor com todos os meus talentos. E essa palavra se cumpriu na minha vida. E de lá para cá, irmãos, Deus transformou o meu viver. Deus resgatou a minha esperança, os meus sonhos. Eu não deixei de louvar, não deixei de tocar. Mas hoje eu tenho minha profissão. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família, tenho uma filha. E se eu estivesse nesse mundão, com certeza, irmãos, eu jamais teria cultivado todas essas coisas que o Senhor me dera. Então eu glorifico a Deus. E essa palavra se cumpriu em minha vida, irmãos. Eu quero deixar esse testemunho para os irmãos aí, em nome de Jesus. Tem muito mais para contar, irmão, porque de lá para cá Deus fez grandes coisas, né? E só tenho a louvar ao Senhor. E essa palavra se cumpriu na minha vida. E hoje eu não volto atrás, irmão, porque eu sei o preço que foi pago, o sangue que foi derramado na cruz pela minha vida. Hoje eu dou valor, o sacrifício de Jesus não foi vão na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Não?